Genèse chapitre 2, verset 18. Gênesis capítulo 2, verso 18. Vamos correr com a minha intérprete. L'Éternel Dieu dit, n'est pas bon que l'homme soit seul. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Je lui ferai une aide semblable à lui. Far-lhe-ei uma aditora que esteja como diante dele. Verset 20. Verso 20. Verset 24. Verso 24. Verset 22. Ou verso 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher Et il l'amena vers l'homme. e trouxe-a a Adão. Et l'homme dit, E disse a Adão: voici cette fois esta é agora celle qui est os de mes os osso dos meus ossos et chair de ma chair. e carne da minha On carne. l'appellera femme Esta será chamada parce qu'elle varoa, a été prise de l'homme. porque do varão foi tomado. C'est pourquoi Portanto, l'homme quittera son père et sa mère deixará o varão, o seu pai e a sua et mãe, s'attachera à sa femme. e apegar-se-á a sua Et mulher, ils deviendront une seule chair. e serão ambos uma carne. Nzambe apambola yo. Que Deus abençoe-te. Hébreux chapitre 13, verset 3 à 4. Vamos ler também Hebreus capítulo 13, verso 3 a 4. Bible obi, souvenez-vous des prisonniers, A Bíblia narra: lembrai-vos dos presos, comme si vous étiez aussi prisonniers como se estivesses presos, de ceux qui Com sont eles. maltraités, com eles e dos comme maltratados, étant aussi vous-même dans le corps, dans un corps. como sendo vós mesmo também no Que le corpo. mariage soit honoré de tous. Venerado seja entre todos os Et le lit matrimônios, conjugal accepte e o leito sem mácula. de suivre. Porém, Car Dieu jugera les impudiques aos que dão a prostituição e aos seus adultérios, Deus et os les julgará. adultères. E os adúlteros. Et les adultères. E os adúlteros. Colossiens chapitre 3. Colossenses capítulo 3. Tokobanda ko sauter, tobandi na 13. Vamos começar do verso 13. Supportez-vous les uns les autres. Suportai-vos uns aos outros, Et s'il est un sujet de se plaindre de l'autre, e perdoando-vos uns aos outros. pardonnez-vous réciproquement. E se algum tiver queixa contra De outro, même perdoa. que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Assim como Cristo vos perdoou, assim fareis vós também. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la E charité, sobre tudo isto, revesti-vos de amor, qui est le lien de la perfection. que é o vínculo da perfeição. Verset 18. Verso 18. Femmes, soyez soumises à vos maris, Vós mulheres, estáis sujeitas a vosso, comme convient dans le Seigneur. como convém no Senhor. Marie, aimez vos femmes Vós marido, amai a vossa et mulher, ne vous aigrissez pas contre e elles. não vos irriteis contra La ela. verset a tellement belé dans Dopé Sabino. Temos vários versículos que vamos Cher distribuir. Saint-Esprit, merci. Caro Espírito Santo, obrigada. Dibota oyo epambwama. Que este povo seja abençoado. Bayoki yamate ya oyo. Os ouvintes dessa Et pas mensagem, nyonso baza na monde entier. em toda parte que se encontram do mundo, Bapambwama. que sejam abençoados. Iloba oyo ako restaurer vie ya mutu Que moko. esta palavra restaure a vida de Et ako alguém. rétablir vie ya mutu moko. Restabeleça a vida de alguém. Et même ma prise de E conscience. que leve a tomada de consciência. Seigneur, merci pour la Senhor, message oyo. obrigada por esta mensagem. Molimo santo yaka kati na Espírito biso. Santo, venha falar no nosso Molimo meio. santo interpréter message oyo. Espírito Santo, traduz essa mensagem. Inspirer message oyo. Inspire esta mensagem. Molimo santo sunga lingomba na Espírito yo. Santo, ajuda a tua família, seu povo. Pambola mayoyo moyoki ya matea oyo. Seja abençoado o tu ouvinte desta mensagem. Na kombo na Yesu Em nome de Masiya. Jesus Cristo. Amen. Amém. Kola pambola yo koiko vanda. Que Deus abençoe e te podes tomar o teu assento. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Amados no Senhor, a paz. Et le long na ningi na principe mon église. Hoje quero dar princípio à igreja. Eza principe moko primordial. É princípio primordial. Eza
principal. é principal, é pertinente. Eza lokola numéro 1 É o número 1 pertinente na via mutu nyonso. na vida de todas as pessoas. Princípio nem na pesa. O princípio que eu quero te dar agora, Princípio nazo pesa yo. o princípio que eu te vou dar, Koma yango. tome nota, Tambola kana yango. caminhe com ele, Raisonnaka sur yango. pense nisto. Le premier principe na via mutu. O primeiro princípio na vida de um homem, Pour a échouer. para que não fracasse, ou Pour fracasse, a échouer. para fracassar, Topo a réussir. ou para ter êxito, Le premier principe, o primeiro princípio c'est la spiritualité. é a espiritualidade. La spiritualité A espiritualidade est un principe munene na via mutu. é um grande princípio na vida do homem. Mais mingi na biso Porém, muitos de nós to s'inspiraka na yango te. não nos inspiramos nele. Topesaka pe valeur na yango. Não demos valor a isso. La spiritualité A espiritualidade eza eloko munene. é uma grande coisa. Nakobenga yango la force de la spiritualité. Eu posso atribuir o chamado da força da espiritualidade. Esungaka fort. Ajuda o homem a ser forte. Un homme spirituel, Um homem espiritual une femme spirituelle. ou uma mulher espiritual, Ata lelo ozomona lokola aza ntina te. pese embora que o vês hoje Mais c'est inútil, parce que le spirituel porque o espiritual lobi ekopesa ye raison. poderá lhe dar uma razão La amanhã. spiritualité O na espiritual, kati ya spiritualité dentro do espiritual, eza na négatif há o negativo, eza mpe na positif. também o positivo. Nga lelo na ntongo ya lelo Na manhã de hoje, eu, lokola paster na yo como sua pastora, mosali na nzambe serva de Deus, nalingi nasunga yo quero ajudar na vie ya se na moi nesta vida a aqui ce na qui terra. concerne la Ao que spiritualité. concerne a espiritualidade, Ngai na yo tu e eu Seigneur tozala na côté positif, devemos estar no lado positivo, na côté ya nzambe. no lado de Deus. Les hommes spirituels Homens espirituais baregnaka kaka, reinam somente, baganyaka kaka. também vencem Les somente. hommes spirituels Homens espirituais okoki koidentifie ye na taille na ye te, não pode ser identificado Na pela sua langage estatura, da EPT. nem pela sua mais c'est linguagem. parce qu'aza spirituel. Porém, por ser Ata espiritual, lali na pode mabele, até dormir no ata chão, azangi eloko ya kolia. pode faltar algo para Bien-aimé, comer. un homme Ela spirituel do homem aza espiritual moto oyo é a pessoa na première part, que em primeiro na passo, dernière part no último ya passo vie na ye, da sua vida, na centre ya vie na no ye, centro da na tua vida, totalité ya na vie na ye, totalidade da sua c'est vida, Dieu. é Deus. Et ça le Dieu E sem Deus, aboya mokili, rejeitou o mundo. alobaka naza na mokili me naza ya Diz que mokili te. estou no mundo, mas não sou do Un mundo. homme spirituel O homem espiritual ata bafingi ye, pode ser ata ofendido, balobi na ye, podem falar por ele, aza likolo ya makambo ele está wana, acima dessas parce que ayebiki coisas, azotambola na porque sabe que nzambe. caminha com L'éternel Deus. Dieu est juste. O Senhor Deus é Un homme justo. spirituel Um homem espiritual alandaka makambo mosusu Não te. segue outras coisas, Un marido. homme spirituel Um homem espiritual akontaka na nzambe conta com Deus, po nature ya mutu porém a natureza humana edecevaka kaka. decepciona Mais sempre. un homme spirituel Mas o homem aza espiritual déjà préparé já é ke nga preparado, naza ya que nzambe, sou de Deus, naza ya nzambe, sou de Deus, naza na camp ya nzambe, estou no lado de naza Deus, mpo na nzambe, sou para Deus, nakosalela nzambe, servirei a Deus, nakolinga nzambe, amarei a Deus, nakobanga nzambe. temerei a Deus. Un homme cha Um homem carnal asalaka nyonso mabe na mobali na ye, faz tudo de mal ao seu marido, asalaka nyonso mabe na mwasi na ye. faz tudo que é de mal à sua Mais mulher. un homme spirituel Mas um homem akoka espiritual ata kolala na mabe te, não consegue passar a noite com mal, akozwa pongi ndenge nini. não vai pregar o olho. Então não há Nzambe apesa pessoas. bato responsabilité vis-à-vis apesa bato charge vis-à-vis na libala. Deus deu responsabilidade às pessoas perante o casamento. Libala nde bafami église nde euti
na famille. A igreja provém da família. Libala, qui dit libala é como a famille. O que se chama casamento torna-se família. Bakobima bana, Sairão filhos, bakokoma batio, terão bakokoma tornaram filhos, batia, tias, ainsi de suite bavô. assim, avós, Nyonso uti na bisavós. tata na mamã. Tudo provém de um pai e de uma mãe. Bien-aimé na teia. Bem amado, quero ministrar Le mariage chrétien. sobre o casamento cristão. Mariage. Casamento. Zali, disons toko ba mariage est institution divine. Digamos que o casamento é uma instituição divina. Je crois que les hommes spirituels vont comprendre le message. Creio que homens espirituais compreenderão essa Parce que mensagem. base un message d'abord. Le quoi nazote mariage karaté mais mariage chrétien. Como eu não estou a falar simplesmente do casamento, mas do casamento cristão, Base na yango uti na spiritualité. a sua base provém da espiritualidade. Sans la spiritualité. Sem a espiritualidade, Mariage mo te ko réussir na mokili. não há casamento que tenha resultado nesse Po mundo. batu nyonso babala naka. Porque todas as pessoas que contraem Babala na matrimônio, nanu po na nzoto. primeiro contraem por causa do corpo, Babala na po na bandaku. casam-se por causa dos Babala na po na carros, mituka. por causa dos carros, Babala na kobota. para terem filhos. C'est pourquoi bolingo nyonso eza lié ne loko moko eza support nango eza Por sincère. esta razão, todo amor que está ligado, ou seu amor está ligado por uma coisa que não é sincera. Eza sincère. Não é sincero. Libala eza nanu po na ba accessoire te. O casamento não é ainda para acessórios. Libala eza nanu institution ya nzambe. Em primeiro lugar, o casamento é uma instituição Tanto batu divina. bazobalana. Quando as pessoas casam, Eloko ya liboso ekomema bino na libala. a primeira coisa que vos levará ao Soki matrimônio, eza mariage chrétien. sendo ainda um casamento cristão, primeira coisa, Il faut otala non est-ce que mobali nazobala aza spirituel? primeiro tens que ver se a pessoa com quem eu estou a casar é Moi si espiritual. nazobala aza A spirituel. mulher com quem eu caso é espiritual. Eza ba point oyo ekosunga yo. São pontos que te hão de Pona ajudar futur ya libala na yo. para o futuro do seu casamento. Libala eza volonté ya nzambe. O casamento é a vontade de Eza Deus. institution ya nzambe. É a instituição divina. Nzambe na bonzambe na ye. Deus na sua divindade. Akanisaki eloko nini apesa mutu Ele pensou que poderia dar na ao homem planète Terre. neste planeta Po mutu Terra azala heureux. para que o homem fosse Po mutu feliz, azala heureuse. para que o homem fosse Po feliz, mutu azala bien. que estivesse bem. Nzambe na bonzambe na ye. Deus na sua divindade Amonaki ngo viu que ke po mutu azala bien na para que mokili o oyo. homem estivesse bem nesse Po mutu mundo, azala malamu na para que mokili oyo. estivesse bem neste mundo, Nzambe ye moko o próprio Deus asali Adam. criou Adão, Atie Adam wana. colocou ali o Adão, Asali banyama. criou os Asali animais, biloko criou nyonso. todas as Oyo coisas esalemaka. que tenha Mais conseguido. Nzambe na bonzambe na Mas ye. Deus na sua divindade, Ye moko. Ele próprio Alobi. disse Il n'est pas que bon. não é bom, Eza malamu te. não é bom Que moto azala ye que o moko. homem esteja só. Moto wana. Esta pessoa Ezala ape kaka mobali te. não é só o homem, Na semer balobi l'homme. dizem homem. L'homme wana eza entre l'homme et la femme moto. Quer dizer o homem no geral, tanto o gênero feminino Na Genèse 1 ou ezalaka masculino. moto. Em Gênesis 1 é o Na homem. Genèse 2 eyaka na distinction. No Gênesis 2 vem a distinção. Parce que Genèse 1 c'est la création. Porque Gênesis 1 é a criação. Genèse 2 c'est la formation. Gênesis 2 é a Genèse 3 formação. c'est la destruction. Gênesis C'est 3 é la a destruição. chute. É a queda. Est-ce que mutu moko pesa Será que amen? alguém pode me dar amém? Soki oza homme spirituel Se te. não fores homem espiritual, Oza femme spirituel porém te. se não fores mulher Oko espiritual, échouer na mariage. fracassarás no Parce que casamento. mariage, Porque o hein, casamento eza makambo ya tata na yo te. Não são questões Eza relacionadas ao teu makambo ya pai. mama na yo Não te. são assuntos da tua Eza mãe. mpe basentiment na yo Também não te. são as C'est suas emoções. l'institution divine. Porém, a instituição C'est la divina volonté de é a Dieu. vontade de Nde Deus alobaki primeiramente. eza malamu te. Por isso foi assim que ele disse que não era Mutu bom azala ye moko. que o homem estivesse só.
Nzambe tango asali Adam. Deus, quando criou o Azui Adão, na bakoti Adam. pegou na costela do Adão, Akeiko azui yango. tomou uma costela do Adão, Atiki Adam na kati ya sala cirurgie. deixou ali o Adão na sala de Na cirurgia, salle d'opération. lá no bloco operatório, Akei na Eve quelque part. e levou a Eva em algum lugar, Asali dans le secret. e o formou em A secreto. formé na secret. Ele o formou em secreto Azui mokuwa ya Eve ya Adam tie na kati na e ye. pegou aquela costela do Adão que introduziu nela e disse, olhou para ele, Atali olhou para ela. Nzambe pe peli na ye. Deus também alegrou-se Mais daquilo alobi que aza na formou. mutu. Disse que tem alguém, Ezanga te. não sou eu. Nzambe amemi Eve. Deus levou a Aye na ye Eva tie pa ya Adam. até ao Adão. Tango apresente Adam. Quando apresentou Adão, Adam atali mwasi oyo. Adão reparou para a mulher. Bible lobi Adam alobi maloba. A Bíblia diz que Adão Oyo pronunciou aloba palavras liboso te. que primeiramente não Mais- havia dito isso. Eza te ke alobaki na nzoto. Ele não falou isso carnalmente. Po tina tango wana Adam azalaki homme spirituel. Até naquela altura Adão era um homem Adam espiritual. ekokoma homme charnel na Genèse 3. Ele tornou-se homem carnal em Gênesis Azalaki 3. homme sans péché. Ele era homem sem pecado. Azalaki koraisonner lokola Ele Nzambe. pensava como Deus. Auti konome banyama. Ele acabava de Auti nomear os osala animais. continuité ya mosala Ele Nzambe. acabava de dar a continuidade Oyo da obra Nzambe de Deus, asalaki. daquilo que Deus havia Nde criado. tango bayeli ye E mwasi. quando trouxeram a mulher Adão para ele, alobi, o Adão disse: Cette fois-ci, agora celle-ci, celle-ci agora est os de mes os. esta é osso dos meus ossos, Et os de mes os. osso dos meus ossos, Os de mes os. osso dos meus ossos, Chair de ma carne chair. da minha carne. Cela veut dire quoi? O que quer dizer C'est isso? pourquoi introduction Matthieu pour comprendre dans bien. Isso eu disse a introdução dessa pregação para Na compreender banda bem. qui na la spiritualité. Eu comecei com a Na la espiritualidade. spiritualité. O que concerne a La espiritualidade. A spiritualité. espiritualidade Yango eza base ya makambo é a nyonso. base de todas as Adam coisas. azali tellement spirituel. O Adão era totalmente Aweleli nanu espiritual. koembrase mwasi te. Não correu abraçar Mais a mulher. aweleli nanu mpe kotuna Nzambe te eza nini. Não procurou perguntar a Deus o Azalaki que é. tellement spirituel. Era de tal maneira Yango espiritual ntango atali que mwasi. quando olhou para a mulher, Alobi oyo eza vis-à-vis na ngai. disse: essa que está perante mim. Semer elobi vis-à-vis. Quer dizer, Oyo perante mim, aza ngai penza. que está diante de mim, Oyo sou aza eu. mokuwa ya mikuwa Esse na é ngai. osso dos meus ossos. Oyo azali nzoto na É nzoto na ngai. corpo ou carne da minha Donc carne. toza na eloko moko. Nós somos uma Oyo cor. Adam Nzambe asasuflaki epa na E ye. Deus já havia soprado no Adão. A recevoir que le souffle de tout Ele puissant. já havia recebido o fôlego do Na texte Todo-Poderoso. original babengi yango Zoe. No texto original é chamado Azui pema. recebeu o fôlego, Azui bon nzambe. recebeu a divindade. Alors tango azonome E mwasi na quando ye. nomeava sua mulher, Abandi kotala mwasi na ye. começou a olhar para sua Alobi mulher. nga naza na souffle ya Disse: nzambe. eu tenho fôlego de Naza na Deus. amo ezopesanga Eu vie. tenho uma alma que me dá Naza na vida. nzoto euti na Porém putulu. também que tem o corpo que Mais vem do pó. mokuwa Mas o osso eza yo é ezanga. você e eu. Cela veut Quer dire dizer, Adam azalaki ya kolenda na kati. ele estava firme no interior. L'os le parti le plus fort de O l'homme. osso é a parte mais forte do homem. L'os c'est le parti qui donne l'équilibre à l'homme. O osso é a parte que dá equilíbrio aos meus Atali na ossos. kati. E olhou no seu interior, Abandi na na libanda te. não começou ainda por Soki fora. obali mwasi mpo na portugais. Você casar com uma mulher por causa do expressamento Por português, francês. por causa do francês, Por anglais. do idioma inglês, Mpo na taille. por causa da altura. Soki otali E se olhares ndenge botalaka. como olham, Otali elongi mais il faut baluka soki. você olha e tem que olhar bem. Bolukaka babasi ya basi. Vocês procuram Mpo aquela mulher kolamba ngo na nzungu olia. e parece que vais preparar na panela para comer. Bobalaka kaka mpo na libanda. São casas por causa da Miso na bino aparência ezaka exterior. libanda. Os vossos olhos são Bien aimé pintados banda no kotala exterior. nano intérieur ya mwasi Porém, wana. olhe ainda o interior dessa mulher. Bagage nini spirituel aza Qual é nango. a bagagem espiritual que ela Bagage possui? nini intellectuel aza Qual é a nango. bagagem intelectual que Ye possui? aza ose. Ela é osso. Adam aza ose. Adão é osso. Eva aza ose. Eva também é osso. Bailetre na bailetre babalana. E letreiros também Babakano na babakano babalana. Pagãos e pagãos casam. Eko compliqué bango. Não vai lhes complicar.
amen. Dá-me seu amém. Il faut que... Parce que Na vida da divindade, o que mata são coisas interiores. O homem morre primeiro quando os seus órgãos exteriores forem destruídos. Quando o coração para, tudo, ou o fígado, ou a pâncreas, qualquer coisa, ou o rim, pâncreas também. E acaba, acabou. É o fim. Se cortarem a perna, vai resistir. Mubali é peut-être entrepreneur, empreiteiro ou empresário, o marido. Pode conversar com as raparigas. Quando tu chegas ali, sai ainda, sai. Mas jalousie mal placée. São os ciúmes mal enquadrados. Você não sabe que são uma coisa. Il faut como na nível que até a émission mobile no salma beboia. Tens que atingir o nível. Quando te dizerem que teu marido te traiu, você nega e diz que ele é osso, meus ossos não pode me trair. Você aceita tudo com facilidade. Ali viram ali. Quando chega, as mulheres carnais, ela acusa os pés. Quer ele tocar? Vai lá onde saíste. En tout cas, o règlement de compte vai régler um ambeto te. Não se acerta contas na cama. Missão ya liboso ya libala. A primeira missão do casamento. O Nzamba pesa moto. Que Deus deu ao homem. Missão ya liboso. A primeira missão. Ya liboso. A primeira missão. Nzamba pesa. Que Deus deu. E pai a moasi. A mulher e ao homem é primeiro tornar-se uma coisa. Devem casar-se. Você coloca água no copo. Gelo. Gelo. E coloca o gelo. E a água torna-se fria. E desaparece o gelo. Não se nota que colocou gelo. Ali o gelo casou-se com a água. Queres tomar pequeno almoço? Pega leite. Pega as leite. Pega o açúcar. Café, coloca. Você toma. Você, quando te perguntar, então você tomar o quê? Café. Isso juntou-se e tornou-se café. É isso que Deus espera no casamento. Se em teu casamento ainda não tornaste uma pessoa, que meu Deus te ajude. Se não vais te revestir com um nome vergonhoso que é divorciado. Ora, o divórcio, segundo o plano de Deus, não existe. Leia corretamente a Bíblia. Quando levaram o problema do divórcio a Jesus, Jesus lhe disse, creio em Mateus 9, 19. Se Moisés assim disse, ou falou, que quando encontrar uma mulher no adultério, vai divorciar. É porque é por causa da incredulidade dos vossos corações. Porém, deveis saber que no princípio não era assim. Por isso, se divorciarem, podem divorciar devido à infidelidade. Não estava no calendário ou na agenda de Deus. Quando Adão e Eva no princípio cometeram um grande crime, o melhor casal, Adão e Eva, quando as coisas tornaram-se difíceis, receberam seu castigo. Adão pegou a sua mulher e foram. Não divorciaram. No princípio, não era assim.
Moïse mutu alobaki. Se foi o Moisés quem disse, Foi église yo mutu ozoyoka ngai. igreja, você que me Oyeba ouve, ke église saiba que a ya igreja tango ya suka dos últimos tempos etambolaka te na loi ya Moïse. não caminha com a lei de Moisés. Biso toza na loi de l'amour. Nós estamos na lei do amor. Église ya tango ya suka. A igreja dos últimos Moïse mutu tempos. alobaki. Moisés Mais disse, Jésus alobi. porém Jesus disse o quê? Le premier commandement. O primeiro Tu mandamento: aimeras l'Éternel ton Dieu amarás o Senhor teu Deus de tout ton cœur, de todo o teu de coração, tout ton corps, de todo o teu de corpo, toute ton âme, de toda a tua de alma, tout ton esprit. de todo o teu Et tu espírito. aimeras aussi ton prochain. Também amarás o teu Ton próximo. prochain cause à la moitié na yo. O teu próximo pode C'est ser a ça sua les mulher. lois. Este é C'est ça la loi de la grâce. Esta é a lei da graça. C'est notre loi. É a nossa lei. Église est basée na loi de l'amour. A igreja está baseada na lei do amor. Biso toza na loi te osali mabe na zong Seigneur. Non. Nós não temos a lei que cometeu erro ou Dans fez mal, vão fazer mal. c'est Moïse. É olho por olho, dentro por dentro com Nous, Moisés. c'est l'amour. Nós é amor. Bien-aimé dans le Bem Seigneur. amado no Senhor. Et Seigneur l'église est ba makambo. Convém que a igreja conheça essas Parce coisas. que libala. Porque o Eza casamento makambo bana mikete. não é coisas de infantis. Libala. O Eza casamento caso ya ba mature. é coisas de maduros, de pessoas Mutu maduras. ekola. Pessoas que têm C'est maturidade. pour les responsables. Para responsáveis. C'est pour les gens qui raisonnent. É para pessoas que pensam. Okoyi kobala te kaka po na Não nzoto. podes casar por causa do corpo. Bien-aimé dans le Bem Seigneur. amado ao Senhor. Eza na ba couple. Há Oyo casais bavandi bazwi ngolu. como tiveram a graça Ya koma na 90 ans. de chegar aos 90 Toza anos. na reine ya Angleterre. Temos a rainha da Mobali Inglaterra. ya kufi na 99 ans. O seu marido faleceu aos 99 Quase anos. 100 ans. Quase 100 E anos. eu tinha fêté anniversaire a 95 ans. Ela festejou o aniversário dos 95 Est-ce que muito anos. brazo yo Será kanga? que alguém está me Tu ouvindo? na reine ya Angleterre. Pergunte à rainha da Na Inglaterra. 90 ans, 100 ans ya mobali na Aos ye. 100 anos do seu marido. Na 95 ans na ye. Ou aos seus 95 Est-ce que anos. basanganaka lisumu mwasi na Será que mobali? relacionavam-se mais? Je ne crois pas. Não creio isso. Bakoma bandeko. E tornaram-se irmãos. Libala eza makambo ya nzoto te. O casamento não são Libala coisas eza makambo ya carnais. bolingo. E são coisas de amor. Libala eza makambo ya O grâce. casamento são coisas de Koyekola graça. kosalaka baninga grâce. Aprender a fazer graça aos outros. Bien-aimé, soki na mariage. Bem amado, se no olongoli casamento compréhension. retirar a Olongoli compreensão, grâce. retirar a graça, Oza na porte ya divorce. você está na porta dessa Bien-aimé mulher. dans le Seigneur. Bem amado no Senhor. Mariage eza makambo ya bato bakoli na makanisi. O casamento é coisa de pessoas que já Bato cresceram no bakobla na pensamento. mutu na bango. Já tem coisas. A cause na 20 ans, mais eza responsable na Pode cerveau. ter 20 anos, mas é responsável Mwasi do moko cérebro. ayebaka yo ke okweyaka kuna epuis yo okendaka motika te. Mas você não vai distante, não vai longe. É mesmo ali na Un mulher. bon mari lokola Elkana. Bom marido como Elcana. 1 Samuel chapitre 1 verset 9. Samuel capítulo 1, verso 9. Elkana O Elcana akuta mwasi aza na choc azobota te. encontrou a mulher com choque porque ela não dava luz. Mwasi azolela. Ela chorava. Elkana akoti na chambre akuti mwasi azolela. Elcana encontrou sua esposa a chorar. Tuni ozolela nini? Disse: estás a chorar o quê? Abi nazolela. Disse: estou a chorar. Kofingeleki. As ofensas são demais. Kotuka É eleki. realmente a zombaria é Elcana demais. lobite. Elcana disse: não, Kolela. não chore. Ngai Eu naleki bana 10. supero os 10 filhos. Un mari tendre. Marido atencioso. Mobali atoki na tendresse. Marido carinhoso. Abi naleki bana 10. Disse: eu sou melhor do que 10 filhos. Kolela te apangusi mani. Não chore, enxugou as suas lágrimas. Ana nesengo ana. A Ana, com aquela alegria, Na caresse mobali apesaki. com a atenção, carinho do marido de Deus. As palavras dão vida, boas palavras dão vida. Abimi akene église. Saiu, foi à igreja. Akomi na silo. Chegou lá em Silô. Na maloba Com wana. aquelas palavras do Ngai. marido. Naleki bana 10. Eu sou melhor do que 10 filhos. Ngai. Eu, Soki napesaka bana wana. se dou aqueles filhos Oyo mbanda na yo aboti. que a tua rival Na teve. leo wana polygamie ezaki mabe. Naquela altura a poligamia não era má.
Eu dou o dobro daquilo que eu lhe dou. A mulher foi criada para lhe dar em palavras boas. Quando a Ana ouviu isso, correu para Siló. A Bíblia diz ajoelhou. Aquelas palavras começaram a mexer com seu coração. E ela faltou palavras para expressar. Começou a murmurar. Começou a rogar a Deus em seu coração. E caía as lágrimas. Eu tenho um marido que me ama, mas não tenho filhos. Errado ao Senhor. Tem milagre nas tuas mãos. Deixe de torturar a sua mulher e seu marido. Uma mulher que está no Provérbios 30. La femme le plus bonne de la Bible. A melhor, a boa mulher da Bíblia. Ela é chamada uma mulher de bom coração. La femme vertueuse. A mulher virtuosa. O seu marido diz. Disse que existem muitas mulheres. Il y a 10 000 femmes. Mas há 10 mil mulheres. Se começar do verso 10. Mas tu le surpasses, c'est tout. E tu c'est parce que tu es extraordinaire. Porque tu és extraordinária. Uma mulher que faz graça ao seu marido. Ela é atraente, ela é acolhedora. Ela sabe resolver ou cumprir a missão de Deus. Vês esses homens que vão na sua família ou vamos conversar que a minha mulher não tem conhecimento. Você tem que dobrar joelhos para este homem. A primeira missão, tomem nota disso. Filhos atrás, tata, mamã, tu na cima. Pai e mãe todos depois. Vocês dois têm que se tornar um só. Tua missão, papai, que é que te tornes um com a tua mulher. A missão que tens, mamã, é que te tornes um com seu marido. Alors, il faut aller no spirituel. Porém, tens que ser primeiro espiritual. Primeiro ponto. Tem que ser um casal espiritual. Couple spirituel. Casal espiritual. Deus está sobre eles. Couple spirituel. Casal espiritual. Caminham na compreensão. Também caminham na graça. Na graça. Não contam com seu esforço. O homem é o chefe da mulher. Quando se casa com a esposa, a mulher recebe direções, sementes, tudo. Le mari reste le chef. O marido permanece o chefe. Porém, se não deixar, os inferiores serão muitos. L'homme quittera. Por isso Deus compreendeu bem disso. O homem deixará. Se você levar na versão desse dizem homens são os dois. Homem e mulher. L'homme c'est humain, c'est un homme humain. É o ser humano como homem de todos os dois gêneros. Alguém está compreendendo? Você não pode vir aí e confiar que a mãe está ali presente. O pai está lá. A tia. A nossa casa está lá. No casamento devem conversar. Devem dialogar. O diálogo é a base. Dentro do diálogo, vocês vão mostrar projetos. No diálogo, vão criar o futuro. No diálogo, vão cumprir o destino. Se não existir o diálogo, é difícil lançar um projeto. Se não existir diálogo, é difícil ter um bom futuro. Um bom futuro. Se não existir diálogo,
o destino será divorce é le danger nango ya liboso. o primeiro perigo do divórcio. O na linga kate. Que eu não gosto. O cotisse lien ya divorce na família. Você introduz o laço de divórcio na família. Banana ope ba okiko divorce. Os teus filhos também podem C'est divorciar. parce que eu divorça. Porque você divorciou. C'est pourquoi divorce eza malamu. Por isso é que o divórcio não é bom. Lelo tozo luka. Hoje buscamos Tobuka ba lien ya bankoko. quebrar os laços do nosso Yo linyo passado. kotsa sulie E mususu. você quer introduzir outro laço Elanda bana na ona génération na para yo. que acompanhe teus filhos e tu. Avant bale foye balibala. Você, antes de casar, deves conhecer o que é o casamento. Kobala te sans que oye balibala. Não case sem ter conhecimento do que Okoyi é o kobala te casamento. po ye abali. Não case porque a fulana Okoyi casou. kobala te pe po na feti. Não podes casar para Libala realizar eza uma feti festa. te. O casamento não é Libala festa. eza O motema. casamento é o Libala eza coração. O bolingo. casamento é o Libala eza amor. vision. É a visão. Il o faut avoir la casamento. vision de Deve mariage. haver, deve ter visão do Kobala te casamento. po na Não kobala. case por Ebele casar. babima. Muitos Po saíram babala po na kobala. que casaram por Babala po ye casar. abali. Casaram porque o Yaya fulano bala casou. na tangu na yo. Irmão, case no teu Ebele tempo. bile yo bazokema bala. Muitos também vão ao casamento Pression. por causa de uma certa pressão. Nalingi na exhorter Eu yo. quero te dizer, Libala c'est la o vision. casamento é a Libala visão. c'est l'amour. O casamento é Là où amor. il y a l'amour. Onde há amor, Il y a le support de há o l'amour. suporte do amor. Là où il y a l'amour. Onde há o amor, L'amour est une étape. o amor é uma etapa. C'est É uma árvore. Mais ça n'a rien à mon côté. É também que não está Eza sozinho. anabitape na Tem ngo. os seus ramos. Là où il y a l'amour. Onde há amor. Il y a la patience. Onde há paciência. Là où il y a l'amour. Onde há amor. Il y a la fidélité. A fidelidade. Là où il y a l'amour. Onde há amor. Il y a la bonté. A bondade. Là où il y a l'amour. Onde há amor. Il y a la douceur. A doçura. Là où il y a l'amour. Onde há amor. Il y a la tempérance. A temperança. Là où il y a l'amour. Onde há amor. Il y a la maîtrise de soi. Ah, Là où il y a tudo l'amour. bem. Onde há amor. Il y a tout. Há Le tudo. fruit de l'esprit. O fruto do Espírito. Eza base à É l'amour. a base do amor. Amour eza bolingo eza don. O amor é dom. Est-ce que mutu mwazo yo kanga? Será que alguém está me ouvindo? Mariage union sur les carana ba crise. Todo casamento passa por crises, momentos difíceis. Mais a raison de divorce. Não é o motivo para o divórcio. Ceux qui batu ba divorcer. Se vocês divorciarem, Soi-disant baza ba chrétien. digamos, são supostos Ya cristãos. liboso babuki loi ya nzambe. Primeira coisa, quebraram a lei de Deus. Po bakosa kaka azandoki wasali bu. So- Infidélité wana ezo englober makambo nyonso. A infidelidade envolve todas as coisas. Na Bible, Na Bíblia, Nzambe apesi nzela batu ba divorcer. Deus deu acesso às pessoas divorciarem. Tanga yango na 1 Corinthiens 7:15. Leia em 1 de Coríntios 7. Alors si les non-croyants Se os não cristãos veulent se divorcer, qu'ils divorcent. querem divorciar, podem divorciar. C'est parce que bazaba non-croyants. Porque não são crentes. Mais biso ba chrétien. Porém, nós cristãos Tous on a droit de divorcer. não temos direito ao divórcio. Vamos ler 1 Pierre 3. 1 de Pedro 3. Na vie, il faut autant un principe. Sur le bébé, c'est Na compliqué vida tem que destiné. andar com princípios, porque se não for isso, destrói o teu destino. Popona kobala mwasi kobala mobali. Para casares, Il faut tant na mutango ndenge amilingaka nanu ye moko. tens que saber como é que essa pessoa se cuida, se ama. Pona bato Divórcio. mususu divorce kokamwisa bato te. Para uns, o divórcio não vai admirar ninguém, Po bazalaki déjà na porte nango. porque já estavam na porta. Mais yo sala makambo ya Mas malamu. você faça coisas Ba boas. chrétien ba divorçaka te. Os cristãos não Parmi divorciam. ceux qui Feche os teus olhos para orar. eloko nyonso moto asalaka avec connaissance asalaka yango malamu ebele aujourd'hui tozokota na mabala sans pour autant avoir la connaissance sur le mariage. Alors venez nombreux, nabona sa ba commentaire ebele, venez vraiment nombreux, nous allons apprendre tous sur le mariage. Mais attention, le mariage chrétien. Le mariage chrétien. Donc l'engeni ni babalani o baza kati na Christ esengeli ba marcher. Alobeli biso le point moko eza très important, pesa très capital eza sur la spiritualité. Alobeli biso ke bato babalani o baza babalani kati na Yesu, kati na Yesu esengeli bazala bato baso kotambola spirituellement. O principal elemento e o primeiro de todos é sermos seres espirituais, ou seja, andarmos na espiritualidade, demonstrarmos o fruto do Espírito Santo,
Porque para que o casamento seja um casamento de sucesso, um casamento sólido, é preciso primeiro a pessoa ter uma boa relação com Deus. Mariage, c'est compliqué. Le mariage, c'est ali pour se soutenir. Le mariage, c'est ali pour nous destinée meilleure selon la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse.